Redução da jornada de trabalho e a PEC de Erika Hilton. Esse é o nosso assunto. Então, gente, vejam só que legal. Depois de tanto tempo, a gente se vê numa situação que a gente tenta resistir às benditas reformas e evitar perda de direitos de trabalhador. Finalmente, a esquerda consegue ter uma ação, vamos dizer assim, propositiva de peso. A deputada Erika Hilton, transexual, do PSOL, nos traz essa luz finalmente, né? Redução da jornada de trabalho. É óbvio que a direita, a ultradireita e certos empresários, aí, principalmente empresários de pouca visão, estão tentando combater essa ideia, dizendo que é inviável. E a gente vem aqui dizer que é uma ilusão, né? Quem comprar essa ideia, se você é trabalhador, se você é assalariado, ou mesmo que você seja um pequeno ou médio empreendedor e que depende de que a economia gire, só tem uma coisa a falar para você. Mais uma vez, a direita, a ultradireita, inelegível e outras tranqueiras aí estão te iludindo e colocando ideias tortas na tua cabeça, porque a redução de trabalho, a redução da jornada de trabalho é algo extremamente positivo para a economia e para o país de um modo geral, sobre vários aspectos, como nós vamos tratar aqui. Então vamos lá, pontos, vamos dizer assim, fundamentais que devem ser levados em conta quando a gente diz de redução da jornada de trabalho e o fim da escala 6x1 proposta por Erika Hilton. Vamos lá. Se você reduzir a jornada de trabalho, o primeiro ganho imediato é com a saúde pública. O trabalhador, tendo mais tempo, ele vai cuidar mais da sua saúde, ele vai ter menos sobrecarga do seu trabalho e logo ele vai adoecer bem menos. E isso vai acabar tendo economia no sistema de saúde público, no SUS, e até mesmo para os convênios médicos. Para quem tem trabalhador que paga convênio, ele vai acabar usando até menos o convênio, você vai ter menos faltas no ambiente de trabalho, logo isso aumenta a produtividade. Outro quesito, família. A ultradireita diz que sempre defende a família. Agora vejam só, de repente eles entendem que o convívio familiar não é importante e a redução da jornada de trabalho faz com que o trabalhador tenha mais tempo para conviver com a sua família. E isso faz com que tenhamos famílias mais saudáveis, crianças muito mais bem orientadas. Crianças mais bem orientadas terão um rendimento melhor no seu ambiente escolar, conseguirão se desenvolver mais afetivamente e profissionalmente, e teremos uma sociedade também mais saudável no futuro, com crianças que vão ter um convívio familiar melhor com a presença desse pai e dessa mãe trabalhador junto com seus filhos. Temos a questão também do girar a economia. Com mais tempo disponível, o trabalhador terá mais tempo para o lazer e também para o turismo, eventualmente, né? Principalmente se de repente acontecer aquilo que o Bozo maldito está tratando com ironia. Agora só falta pôr o salário mínimo a 10 mil reais, por que não propõe isso, colocar o salário mínimo a 10 mil reais? Então, Bozo, gostei da ideia. Pena que você, durante o seu mandato, não deu sequer o aumento real para o salário mínimo, né? Agora é fácil ficar fora do governo, já está vendo as grades chegando pertinho de você, né? E você ficar com piadinha com relação aos ganhos salariais, né? Então, lógico, nós queremos mais que o trabalhador ganhe bem, queremos igualdade social e que o trabalho seja remunerado dignamente, ou pelo menos que a gente, vamos dizer assim, acabe com essa situação de exploração que muitas vezes beira a escravidão. Então, a partir do momento que você tem o trabalhador com mais tempo disponível, ele tem tempo para passear, ir ao cinema, de repente ir ao teatro, quem sabe tempo para ler, né? E isso vai gerar economia com o trabalhador com mais tempo disponível. Outra coisa, se você reduz a jornada de trabalho, o mercado de trabalho vai precisar de mais trabalhador. Os trabalhadores disponíveis
tendem a ganhar mais e isso tende a alavancar a economia. O trabalhador ganhando mais, tendo mais gente ganhando dinheiro, mais gente empregada, você que é empresário aumenta a chance de vender, veja só, de vender produtos e serviços. Então, portanto, a redução de jornada de trabalho, ele, em todos os lugares que eles foram implantados, em todos os lugares no mundo que foi implantado a redução de jornada de trabalho, houve um crescimento da economia, houve um crescimento da massa salarial, diminuição de desemprego, enfim, a economia respirou e foi muito mais turbinada. Lembre-se que nós vivemos sobre uma economia extremamente mecanizada, robotizada, tanto isso na indústria, que isso é bastante visível, os robôs que montam os produtos industrializados, ou mesmo na agricultura, onde se usa pouca mão de obra, e agora nos serviços, com a inteligência artificial, nós vamos ter cada vez ser menor a quantidade de pessoas sendo utilizadas nos ambientes de trabalho. Então a redução da jornada de trabalho consegue fazer com que a economia abarque mais trabalhadores, porque afinal de contas, para que existe a tecnologia se não for para que o homem trabalhe menos? Aí a gente tem assistido ao contrário, conforme a economia a tecnologia tem avançado, a economia tem, vamos dizer assim, cada vez mais feito o trabalhador trabalhar mais. Isso que tem acontecido nessa sociedade tecnológica. Então, sem dúvida nenhuma, é muito importante e a redução da jornada de trabalho tende a fazer isso com a economia. Então, não caia na conversa da direita, tá, gente? Porque redução de jornada de trabalho vai aquecer a economia, E isso também vai permitir com que o trabalhador tenha mais tempo para estudar e você tenha a questão da formação continuada em todas as carreiras, justamente porque é uma sociedade muito tecnológica, é necessário que o trabalhador se recicle e estude. E aí você tem mais um outro campo de aquecimento da economia, com o trabalhador tendo mais tempo para estudar e com mais dinheiro, porque vai ter uma pressão da massa trabalhadora, porque vai ser necessário contratar mais gente devido à redução de jornada de trabalho, você vai ter o setor da educação, da formação profissional, vamos dizer assim, aquecida e valorizada. Tá? Então aí já apontei só por aí, numa curta análise, vários aspectos aonde a gente demonstra que de fato isso vai acontecer, um aquecimento da economia. A gente está falando isso porque é muito comum, essa direita, essa mesma direita que é herdeira, que é daqueles escravocatas, dos escravocatas lá do século XVIII, XIX, que ficava todo temoroso com o fim da escravatura, dizendo que não tinha como ter uma economia desse modo. E a gente sabe que quando você tem pessoas que têm tempo e dinheiro para consumir, e isso é muito importante dentro do sistema capitalista. Então, quando a gente olha uma proposta de Erika Hilton, do PSOL, um partido de esquerda, essa proposta ela beneficia muito o capitalismo, ao contrário do que se pensa. Então, é justamente o oposto. Para a gente ter uma ideia, a média de tempo de trabalho de muitos lugares no mundo que fez isso e está muito bem, obrigado, a economia girando muito bem. Dinamarca, a média semanal de trabalho é de 32 horas. Alemanha, 34 horas. Suíça, também 34 horas. França, Itália e quase toda a Europa, a média é de 36 horas de trabalho semanais. Então, vejam bem, você pode falar, mas você está fazendo cada comparação, olha o Brasil, olha a Europa. Acontece que aquilo que nós fazemos aqui, as diferenças, vamos dizer assim, tecnológicas e econômicas, elas se reduziram dentro dessa coisa toda que a gente tem da globalização. Então as tecnologias já aportaram aqui no Brasil e hoje o trabalho não necessita desse volume de horas trabalhadas desgastantes e vamos dizer assim, escravizadoras que o trabalhador brasileiro é submetido. Então hoje mais que nunca nós podemos dizer com certeza que sim, é possível reduzir a jornada de trabalho. Então, antes de mais nada, já estamos chegando ao final do nosso vídeo, eu queria levantar alguns pontos muito importantes. Primeiro, parabenizar a Erika Hilton, ela aproveitou essa ideia de um outro companheiro dela, vereador, dentro do partido do PSOL,
que ele levantava essa bandeira de redução de jornada de trabalho, sendo que essa redução de jornada de trabalho já tinha sido proposta há tempos atrás e havia sido sufocado, tínhamos sido atropelados por essa onda de reformas absurdas, né, que destroem com o trabalhador, e a gente finalmente tem algo, vamos dizer assim, uma proposta que a gente tenta impor para a direita, uma humanização desse capitalismo horroroso, esse capitalismo imaterial, esse capitalismo especulativo financeiro, e uma boa forma de trazer esse respiro para a nossa sociedade, tentar trazer justiça e distribuição de renda é por meio da redução da jornada de trabalho. Eu parabenizo ao pessoal e a Erika Hilton porque conseguiram trazer uma proposta que quebra essa ideia identitária de que uma deputada transexual só deveria trazer propostas para dentro da comunidade LGBTQIAPN+. Eu, como sendo um membro da comunidade LGBTQIAPN+, eu asseguro que nós temos muitas reivindicações, muitas conquistas para serem realizadas, mas que a gente jamais pode esquecer que nós somos, e eu sou um trabalhador e me sinto explorado, né? Porque como que a gente vai desprender da questão do ócio criativo? Quer dizer, quando eu tenho mais tempo para ficar em paz, surgem novas ideias, essas ideias podem ser produtivas para a sociedade. Eu como professor, ou eu como qualquer outra atividade que eu tenha, né? Ou aqui no YouTube tentando me comunicar com vocês, ou qualquer coisa assim. O ócio favorece a criação, favorece a criatividade. E a Erika Hilton, ela vem trazendo essa bandeira e mostrando que é possível fazer política muito além do identitarismo dentro da esquerda. Então está assim de parabéns o pessoal por levantar essa bandeira. Ao presidente Lula e ao PT, que agora que eles estão começando a sinalizar que estão, tanto que um pouquinho engajados nessa luta, só tenho a dizer ao PT e ao Lula que abracem essa causa, porque é uma causa justa e necessária. Vai ter gente da elite esperneando? Vai ter gente da elite esperneando, mas que vai ter empresário inteligente com capacidade de perceber que isso é vantajoso, que sua empresa vai se tornar mais produtiva, que ela vai ter mais mercado para poder vender seu produto e seu serviço, também nós teremos isso com certeza, porque não é todo mundo que é tão obtuso como essa turma do Bozo maldito que colocou a gente nessa enrascada, né? Que já destruíram com a nossa aposentadoria, com a nossa previdência, deram margens amplas para a destruição para a CLT, e se bobear, o que eles querem mais é aquilo que a gente viu há pouco tempo. Ele quer mais que o povo se exploda, como explodiu aquele servidor, coitado, que é abirolado, e se explodiu lá na Praça dos Três Poderes. Então, gente, é isso que a gente tem para falar, e grande abraço. Só antes de encerrar, tem aqui um outro número interessante, tá? A jornada de trabalho nos Estados Unidos, a média de semanais de trabalho é de 38 horas, e na Rússia também 38 horas. Então, o brasileiro trabalha demais. Não caia nessa conversa de que o povo brasileiro trabalha pouco, porque nós trabalhamos e trabalhamos muito, tá? Então, gente, grande abraço e até mais, até o próximo vídeo. E de novo, grande abraço a Erika Hilton. Eu sempre via falar dela, apesar de ser comunidade LGBT, porque eu tenho muitas reservas, né, com o identitarismo, e sempre tinha ouvido falar muito bem dela e nunca tinha acompanhado projetos, e de repente quando vem isso me deixa grande satisfação de ver que uma candidata transexual conseguiu ir muito além do identitarismo, né? E eu acho que é por aí. A gente tem que mostrar para o povo que a esquerda tem propostas que melhoram a vida de todos, e na sequência aí a gente ir atrás dos direitos das minorias, né? Porque uma luta não impede a outra. Agora sim, grande abraço e até mais.